Oi pessoal, tudo bem? É, Eu vou fazer esse vídeo como uma alternativa para a gente conseguir dar continuidade ao nosso programa da disciplina de Fundamentos em Terapia Ocupacional, sobretudo por conta dessa suspensão em decorrência da pandemia de coronavírus. Acho que de antemão só é importante lembrar que, mesmo que a gente esteja com as atividades suspensas presencialmente, a gente vai tentar manter o máximo possível o nosso conteúdo para que vocês não tenham prejuízos ao longo do semestre. Até porque a gente não sabe quanto tempo esse processo vai se normalizar e de que maneira que a gente vai retornar para as atividades na UFRJ. Tudo bem? Mas, obviamente, que a gente vai estar sempre atento às necessidades, ao processo que cada um está vivenciando nessa situação. E aí, acho que a respeito disso, é sempre importante a gente lembrar que é um momento muito delicado, né? Então, é importante que todo mundo tente dar conta das orientações do Ministério da Saúde, da OMS, as notificações que a UFRJ vem liberando diariamente. Como vocês provavelmente estão acompanhando, por ser uma pandemia, os números eles tendem a crescer diariamente, então no primeiro momento assusta a gente, mas eu acho que, como já está sendo dito, a principal estratégia é que a gente possa se resguardar dentro de casa, evitar situações de risco, principalmente para não nos colocar numa situação de risco e também expor as pessoas à situação de risco. O isolamento social às vezes é bastante difícil, mas talvez é uma estratégia para a gente repensar as nossas formas de organização e outros valores. E principalmente os estudantes, as estudantes que estão aqui na cidade do Rio de Janeiro, sem a família, sem uma rede de suporte mais ampla e fortalecida, eu acho que é o momento também da gente poder trocar os nossos contatos e produzir uma rede, tá? Eu vou deixar lá no Facebook, para quem não tem ainda, mas acho que todo mundo já tem o meu e-mail, mas também vou deixar o meu telefone caso alguém necessite de algum apoio, eu acho que sempre é necessário, tá bom? Não só para as atividades acadêmicas, mas o que precisar, beleza? Bom, então esse vídeo aqui, pessoal, vai ser uma série de outros, bem tipo blogueirinha, mas como eu disse, como uma alternativa da gente dar conta do programa. Então esse primeiro vídeo vai ser sobre a correção do nosso estudo dirigido, tudo bem? Eu vou retomar aqui as perguntas brevemente e o modo como elas deveriam ser respondidas para que vocês possam atualizar o processo de conhecimento aí. Vocês não precisam corrigir e me devolver o estudo dirigido. Para algumas pessoas eu solicitei, mas que foram questões bastante pontuais, tudo bem? Porque a gente vai ter outros estudos dirigidos. Então, é importante nesse momento vocês retomarem o de vocês e verem quais foram os pontos aí das minhas considerações que ficaram em aberto, tá bom? Uma outra coisa importante, pessoal, que eu esqueci de dizer. Talvez os próximos vídeos eles vão sofrer uma mudança porque no nosso colegiado de terapia ocupacional a gente está discutindo que todos os professores estão trabalhando de forma remota, né, ou seja, à distância. Então a gente vai talvez começar a fazer uso de uma plataforma da UFRJ que se chama plataforma Moodle, que é uma plataforma para o ensino à distância. Pouquíssimos professores do departamento utilizam ela, ainda não é uma plataforma extremamente difundida e institucionalizada, até porque há uma discussão bastante importante sobre a questão do ensino à distância, mas a respeito de alguns conteúdos, principalmente nesse momento de isolamento social, a gente está entendendo que ele é bastante importante. Então pode ser que nas próximas semanas a gente passe a usar essa plataforma, mas eu vou orientando vocês como que ela vai funcionar, porque eu também nunca usei, então vai ser um momento de aprender a usá-la e fazer uso de fato, tá bom? Bom, então como vocês entenderam, o nosso estudo dirigido, ele tem como objetivo ampliar e aprofundar a compreensão sobre os conteúdos de sala de aula. Para responder esse estudo dirigido, a gente tem a leitura dos textos e que são complementados pelos conteúdos de sala de aula, como os slides, as nossas discussões, o trabalho, assim como outros materiais que vocês podem lançar a mão. Tá? A primeira pergunta do nosso estudo dirigido, o primeiro enunciado, era descrever brevemente a trajetória, o currículo dos autores e autoras dos artigos que vocês leem. Isso é um enunciado bastante importante porque eu compreendo que quando a gente conhece a trajetória dos autores que a gente lê, a gente consegue compreender com maior facilidade a trajetória das linhas de pesquisa e porque determinados autores dizem a respeito de determinado conteúdo da terapia ocupacional.
nem sempre num único texto a gente consegue compreender o que o autor, a autora quer dizer na complexidade do conteúdo, né? Por isso que a trajetória ajuda a gente a entender esses aspectos. E é sempre importante lembrar que por trás de um texto tem uma pessoa, né? Então é a pessoa que está dizendo ali, o texto não é uma entidade abstrata. E aí eu vou deixar também lá no Facebook alguns links que colaboram para a gente compreender a trajetória desses autores. No caso brasileiro, a principal forma da gente conhecer a trajetória acadêmica dos autores é pelo Currículo Lattes. O Currículo Lattes é uma plataforma que é um currículo vitae, só que ele é específico na produção de pesquisa acadêmica, onde a gente coloca toda a nossa vida de produção, desde que a gente entra na universidade até a nossa aposentadoria, o que a gente produz, até o fim da nossa produção acadêmica, né, mais precisamente. Vocês, enquanto estudantes, também podem fazer um currículo Lattes. Então, tudo que vocês participarem de congressos, eventos, vocês podem colocar nesse currículo. E ele é muito importante porque ele é utilizado não só para, por exemplo, conseguir uma vaga de emprego, mas também quando você for ingressar numa pós-graduação, seja uma especialização, mestrado, doutorado, né? Então, em um momento mais oportuno, eu posso conversar isso com vocês, mas na disciplina de pesquisa em TO e metodologia e trabalho de conclusão de curso, vocês vão falar um pouco mais sobre isso. Tá, mas eu vou deixar o link lá para vocês poderem buscar. E aí tem uma barra de pesquisa onde você só coloca o nome do autor e você vai ter toda a vida dele e dela. No entanto, ele é só uma plataforma brasileira, então só serve para pesquisadores e autores, docentes brasileiros. Quando a gente quer buscar pessoas de outros países, o currículo mais utilizado é o ORCID, ou alguns chamam de ORCID, ORCID, né? Mas eu vou deixar o link lá também. Ele é o nosso currículo internacional, tá? Ele tem a mesma função da plataforma Lattes, ele é até um pouco mais objetivo, mais sucinto, tá? Ou uma plataforma bastante também conhecida, que ela não é a mais formal, porque ela não é institucionalizada, né? Que a gente não usa academicamente, mas que ela tem um alcance popular maior, que é o escavador, né? Então, quando você coloca o nome de alguém, principalmente acadêmico, lá no Google, a gente acaba acessando o currículo pelo escavador. Tudo bem? Importante, né? Nem sempre as informações que estão no Lattes ou no ORCID ou no escavador estão atualizadas, porque isso depende da atualização do pesquisador ou da pesquisadora, né? Então, algumas informações que eu vi que muitas pessoas colocaram, tem algumas informações, por exemplo, que já não são mais atualizadas, tá? Mas aí não é um problema de vocês, é um problema do pesquisador, do autor que não atualizou o seu currículo, tá? Bom, a segunda pergunta, né? Que é sobre, que falava assim, faça uma linha histórica dos principais marcos que institucionalizaram a terapia ocupacional enquanto profissão no mundo e no Brasil. Bem, o enunciado ele deixava bem evidente que a ideia era fazer uma linha histórica. Então, era importante nessa resposta descrever, de fato, os principais períodos que institucionalizaram a terapia ocupacional enquanto profissão. E aí, vamos só recordar que em aula eu disse o seguinte, que para a gente poder compreender criticamente a complexidade da construção da terapia ocupacional enquanto profissão, a gente precisa dividir essa história em dois grandes momentos. Um período que tem a ver com a construção do objeto de conhecimento da terapia ocupacional e um outro período que é o período da institucionalização da terapia ocupacional enquanto profissão. O divisor dessas duas linhas de tempo é 1917. Por que 1917? Que é exatamente o ano, em 31 de janeiro de 1917, quando a terapia ocupacional foi institucionalizada enquanto profissão nos Estados Unidos, com a criação da Sociedade Americana para a Promoção da Terapia Ocupacional, que foi fundada pelo Leonor Clark-Slagle e pelo arquiteto George Burton. Tá? Esse 1917 é, então, o divisor de águas. Aí, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Muitas pessoas, acho que por conta da base do texto ou por outras referências, misturaram um pouco as informações ali sobre esse contexto, né? Mas é importante a gente lembrar o seguinte, a terapia ocupacional antes de 1917, ela não existia enquanto profissão. O que existia era a concepção do uso de ocupações ou de atividades
para o tratamento de pessoas que na época eram consideradas desviantes da sociedade, as pessoas loucas, ditas loucas, os pobres, as prostitutas, as crianças abandonadas, porque é importante lembrar que no começo do século XVIII, surge um modelo para as grandes instituições totais, os asilos, na França, que a gente passou a chamar de tratamento moral, que foi criado pelo médico neurologista Philippe Pinel. O tratamento moral ele foi um grande modelo que foi responsável também pela criação da nosografia e da clínica médica para distinguir os diversos comportamentos dentre as pessoas que compõem esses desviantes sociais. E aí, a partir daí que surgem os hospitais psiquiátricos, os abrigos, as casas de acolhimento, ou seja, instituições específicas para o acolhimento e o cuidado de pessoas por comportamentos distintos. Então, os hospitais psiquiátricos vão ser, por exemplo, as instituições que vão dar conta das demandas das pessoas com transtornos mentais. Os abrigos para crianças e adultos em situação de isolamento social ou de situação de rua. Os orfanatos para as crianças abandonadas, né? Então, passa também a ter uma reorganização dessas instituições como forma de controle e de cuidado da sociedade, né? O tratamento moral para o Philippe Pinel, ele tinha enquanto crença que as ocupações elas se assemelhavam à forma de produção da sociedade. Então é importante a gente lembrar também que o tratamento moral surge exatamente no momento que se institui a primeira revolução industrial nos países da Europa, sobretudo na Inglaterra e na França. Então, o que o tratamento moral vai fazer é reproduzir as atividades, as ocupações industriais da sociedade para dentro das instituições. E esse processo ele vai ser nomeado de muitas maneiras no mundo todo, como tratamento moral, ocupação ativa, né, pelo Adolf Meyer. E esses modelos vão se difundir no mundo todo, assim como no Brasil. Só que fora dos países do norte, nos países do sul, como a América Latina, esses processos vão chegar muito tardiamente. Então, as instituições elas só vão chegar no Brasil, por exemplo, por conta da vinda da família real lá em 1854. E esse processo só se dá no Brasil porque, como a família real está fugindo lá de Napoleão Bonaparte, ela chega no Brasil com um número muito grande de pessoas da corte, então a cidade precisa se adaptar às demandas da família real, e não às necessidades da população brasileira que vivia até então na época. E aí, por conta disso, surge lá em 1854, desculpa, a família real chegou em 1808, né? Mas só em 1854 que é que surge o primeiro hospital psiquiátrico, que é o Pedro II, que é o nosso palácio universitário lá na Praia Vermelha. E os hospitais psiquiátricos da época, não só no Rio de Janeiro, mas depois começa a surgir em São Paulo, Pernambuco, né, vão reproduzir o modelo francês do tratamento moral. E depois surgem as colônias, como no Hospital Engenho de Dentro, que é as formas de trabalho agrícola. E aí isso é uma maneira bastante interessante da gente entender que, quando a família real chega no Brasil, o Brasil ainda não está vivenciando uma revolução industrial, né? A nossa revolução industrial ela só vai se dar na década de 1950. Então, o trabalho agrícola é o tipo de trabalho que, na época e no nosso contexto, vai dizer respeito às formas de tratamento nessas instituições psiquiátricas. Tá? Um pouco mais à frente, né, passado quase um pouco mais de 100 anos, em 1949 a gente tem a neurologista, na verdade, né, a Anísia da Silveira, que vai ser a primeira mulher formada em medicina no Brasil. Ela foi uma mulher alagoana, mas que se formou na Faculdade de Medicina de Recife, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco. E aí ela vem para o Rio de Janeiro trabalhar no Hospital de Alienados Pedro II e cria a seção de terapêutica ocupacional como um movimento de oposição também às formas de tratamento da época, que eram bastante violentas, né? E aí a proposta, de uma forma geral, da terapêutica ocupacional da Anísia da Silveira era utilizar as ocupações, as atividades artísticas como forma de tratamento, sobretudo para a compreensão da psique e do inconsciente humano. Isso é importante porque nem sempre as atividades, a sessão de terapêutica ocupacional da Anísia da Silveira tinham quanto objetivo a inserção social. Essa perspectiva da inserção social ela vai ser bastante difundida e pouco registrada historiograficamente no trabalho da dona Ivone Lara, que foi uma enfermeira assistente social que trabalhou diretamente com a Anísia da Silveira
no Hospital Pedro II e depois no Engenho de Dentro, né? Só um parênteses aqui, pessoal. Às vezes a história da sessão de terapêutica ocupacional se confunde entre o Hospital Pedro II e a colônia de Engenho de Dentro, porque eu não vou saber precisamente a data, mas no começo de 1900, o Hospital Pedro II, lá na Praia Vermelha, ele é transferido para o Engenho de Dentro, no bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, né? Principalmente por conta dos processos de urbanização da Zona Sul do Rio. Então não era interessante para a época ter um hospital psiquiátrico numa região onde se desenvolvia principalmente as questões econômicas, né? Então ele é transferido para a zona norte do Rio de Janeiro, né? Bom, e aí com isso a seção de terapia ocupacional também migra para este bairro. Bom, e aí a Dona Ivone Lara então teve uma importância bastante significativa no que a gente vai dizer sobre as tecnologias de inserção social, que não era até então uma preocupação da Anísio da Silveira. Isso, até a sessão de terapêutica ocupacional, a gente está dizendo de um período que antecedeu a institucionalização da TO. Todos esses processos, desde a França até a terapêutica ocupacional de Anísio da Silveira e Dona Ivone Lara, isso não era terapia ocupacional. Isso é muito importante reconhecer. A terapia ocupacional no Brasil ela só vai chegar enquanto profissão a partir do modelo norte-americano e também canadense, que teve uma importância bastante grande, no começo da década de 1950, especificamente em 1952, quando a gente tem uma epidemia, uma pandemia, como a gente está vivenciando agora, da poliomielite, que vai colocar quase metade da população latino-americana com sequelas em decorrência da poliomielite, além de outros agravos, como a tuberculose, os acidentes de trabalho por conta do início da industrialização no contexto da América Latina. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela cria um movimento muito grande e importante que vai se chamar Movimento Internacional da Reabilitação, e ela vai fazer um estudo de identificação das principais potências econômicas latino-americanas, e aí no caso ela identifica o Brasil, Argentina, Venezuela, Chile e México como os países que vão receber primeiro os serviços de terapia ocupacional. E aí em 1952, o primeiro país da América Latina a receber um serviço de terapia ocupacional foi o Brasil, através da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, que foi a BBR, aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma instituição que existe até hoje lá no Jardim Botânico. E é criado o primeiro serviço de terapia ocupacional, que quem conduzia na época esses serviços eram as próprias terapeutas ocupacionais que vieram dos Estados Unidos e do Canadá. Né? No ano seguinte, 1953, a BBR cria a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, que era a ERJ. Né? A ERJ foi responsável pela primeira formação de terapeutas ocupacionais no Rio de Janeiro, que até então eram cursos técnicos de 6 meses. No ano seguinte, 1954, o modelo da ERJ vai para São Paulo, só que no Hospital das Clínicas, né? Dentro de uma instituição hospitalar. E aí também os cursos de terapia ocupacional começam a ser difundidos. Diferente do Rio de Janeiro, que tinha cursos de 6 meses, na cidade de São Paulo os cursos já eram de 1 ano. E depois os cursos vão se espalhar no mundo inteiro, como na Argentina em 1959, em 1956 na Cidade do México, em 1963 na cidade de Santiago, no Chile. Então cada país vai ter um contexto diferente, só que todos dentro do contexto da crise da poliomielite, da tuberculose, dos acidentes de trabalho. Então a deficiência era uma consequência desses problemas e que acarretava e tinha um impacto econômico bastante importante. Então, dentro desses marcos históricos, é importante a gente lembrar que o principal motivo que impulsionou o movimento internacional da reabilitação era o impacto econômico, ok? Assim como a gente está vivenciando agora com a questão da pandemia do Covid-19, a gente sabe que isso já está tendo um impacto econômico bastante significativo e que estratégias também para lidar com essas questões econômicas vão ser necessárias e que não passam somente pela questão de renda, mas passam sobretudo pelo controle epidemiológico, as questões da saúde, né? Bom, até 1960, no começo de 1960, todos os cursos que foram difundidos no Brasil e na América Latina eram cursos técnicos, e só em 1964 que surge o primeiro curso superior do Brasil, né? Que foi juntamente com a criação da Universidade de São Paulo, a USP.
Então, o curso sai do HC, que até então era o Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas, e passa enquanto curso superior para a Universidade de São Paulo, que era de 3 anos. Só em 1972 que o curso passa a ser de 4 anos, por conta das reformas curriculares da época. Outro marco importante no Brasil é a 1969, que foi a regulamentação da terapia ocupacional, que diferentemente de outras profissões que nasceram em conjunto, né, ou que sempre estiveram próximas, como a fonoaudiologia, por exemplo, tiveram processos de regulamentação mais tardios. E a regulamentação é bastante importante porque, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, a profissão ela só passa a existir legalmente, né, quando ela é regulamentada por uma lei. E aí, no caso do Brasil, só em 1969, em 13 de outubro de 1969, pela Lei 938. Desculpa, pessoal. Em 1938, que é o dia que a gente comemora o Dia Nacional, então, da Terapia Ocupacional e também da Fisioterapia. Tá? Bom, então, tudo isso que eu falei aqui um pouquinho é o que deveria ser respondido aí na pergunta número 2 sobre esse contexto histórico da terapia ocupacional no Brasil e no mundo. Seguindo para a pergunta 3, que é uma resposta, na verdade, que a gente discutiu bastante, né? Eu trouxe insistivamente em sala de aula, porque eu entendo que isso é a ideia-chave da disciplina de fundamentos em terapia ocupacional, que é a gente poder identificar qual é a estrutura do objeto de conhecimento em terapia ocupacional e os diferentes sentidos, terminologias, né, que vão interpretar esse objeto. Desculpa. Então, só para a gente lembrar que quando a gente fala de estrutura, a gente está dizendo aquele objeto que é fixo da terapia ocupacional. É essa estrutura que vai dar a identidade e os limites e as possibilidades da terapia ocupacional. Assim como em qualquer profissão, todas elas possuem um objeto. Como a gente entendeu, o objeto de conhecimento é também o nosso objeto de intervenção e é aquilo que diz respeito à finalidade da terapia ocupacional. É aquele exemplo que eu dei, né? É como se fosse os nossos óculos. É a partir do nosso objeto que a terapia ocupacional olha para o mundo e os problemas nas quais ela vai responder. Um outro exemplo, acho que fica fácil, é como se a gente pudesse pensar numa casa, assim, né? Toda casa, toda edificação, ela precisa ter uma fundação, uma estrutura, né? Essa estrutura é o que vai dar sustentação para que essa casa não venha a cair. Então, aquilo que às vezes se constrói por debaixo da casa, né, as sapatas, por exemplo, as vigas de sustentação, isso jamais pode ser modificado numa estrutura de um prédio, de uma casa, né? No entanto, as janelas, as portas, às vezes um telhado, você pode ampliar, diminuir paredes, tudo isso vai sendo modificado conforme o passar do tempo e as suas necessidades, só que a estrutura ela é rígida e sempre vai ser a mesma. Então, a exemplo de uma casa, a estrutura do objeto da terapia ocupacional é a sua fundação, é aquilo que não se modifica e que diz respeito àquilo que estrutura a nossa identidade profissional. E aí, nesse caso, a estrutura do objeto da terapia ocupacional, ela é a relação da pessoa com o seu contexto. E aí lembre daquela imagem, daquele gráfico que eu mostrei com vocês. Essa relação, essa inter-relação da pessoa e o ambiente produz uma intersecção. E é essa intersecção que é o fenômeno do objeto da terapia ocupacional, que é aquilo que nos interessa, a nossa finalidade. As formas de nomear, de interpretar e de compreender essa estrutura do objeto em terapia ocupacional é a mais diversa possível. Ela pode ser nomeada com terminologias que dizem respeito à ocupação, atividade, ação, fazer, desempenho. Isso porque, dependendo do contexto social, histórico, político, sobretudo cultural, que a terapia ocupacional está inserida, ela vai receber diferentes terminologias. A nomeação ela é uma expressão cultural do modo como a gente interpreta o mundo e se comunica. Então, como eu tinha dito, há países, por exemplo, que a palavra ocupação ela não existe.
E aí é por isso que a terapia ocupacional ela vai receber outros nomes, assim como terminologias para interpretar e compreender o seu objeto, como ergoterapia, praxisterapia, né? Então, os processos culturais de cada país é determinante para a interpretação. No entanto, a sua fundação, a estrutura do objeto não se modifica. Ok? E por fim, a quarta pergunta que era descrever uma breve explicação objetiva sobre o que é a terapia ocupacional. Essa pergunta aqui não tinha a intenção de definir a terapia ocupacional, mas a partir do que vocês vivenciaram na disciplina com a leitura das ferramentas dos textos, como que vocês compreendem então a terapia ocupacional? E aí, para responder essa pergunta, era necessário aquele esquema que a gente construiu em sala de aula, que era pensar a profissão a partir de 4 eixos, sendo o primeiro o seu objeto, a sua finalidade, os seus objetivos, ou seja, aquilo que eu faço em torno das minhas finalidades, a quem se destina os objetivos em torno da finalidade, ou seja, a minha população-alvo, e os instrumentos, ou seja, o como eu vou responder à população estes objetivos em torno das minhas finalidades. Então, esses 4 elementos, eles se relacionam entre si e são necessários para responder essa pergunta. Como ele tem uma ordem, é sempre interessante que a gente compreenda a terapia ocupacional inicialmente pelo seu objeto, que é aquilo que faz a sua identidade. Por seguinte, de que maneira eu vou intervir nos problemas desse objeto? Então, é sempre importante a gente lembrar que se vocês optam em nomear o objeto por ocupação, por atividade, por fazer, ou por desempenho, ou por ação, né, todos eles dizem respeito à relação das pessoas com o seu ambiente. E que as pessoas, ao longo da sua vida, elas vão sofrer diversos determinantes que vão influenciar nessa relação, impedindo ou facilitando a relação das pessoas com o seu ambiente. Por isso, determinadas questões, elas vão ser específicas das pessoas, e aí a gente viu naquele esquema dos fatores do objeto da terapia ocupacional, por exemplo, como os fatores do cliente, as habilidades de desempenho, que são específicas dos sujeitos, como as suas habilidades motoras, psíquicas, cognitivas, sensoriais, perceptivas, sociais, de comunicação, assim como seus fatores, que são características próprias que as pessoas carregam consigo. Então, a sua idade, a sua cor, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, tudo isso vai influenciar o modo como as pessoas vão se relacionar com os contextos nos quais elas estão inseridas. Por outro lado, esses contextos apresentam também estruturas e sistemas que vão determinar essa inter-relação. Então, o nosso sistema político, se ele é mais ou menos democrático, os fatores econômicos, ou seja, as pessoas têm mais ou menos renda para poder desempenhar, realizar suas atividades, suas ocupações, as estruturas do ambiente, que pode ser arquitetônico, natural, os elementos do espaço físico que são modificados pela ação humana, ou como o clima, por exemplo, que são os elementos naturais, os valores culturais, os valores familiares, os processos de escolarização e educacional. Então, tanto os fatores internos quanto os fatores externos, eles vão determinar num determinado tipo de inter-relação entre pessoa e ambiente. E são exatamente esses fatores que também vão produzir as questões nas quais terapeutas ocupacionais vão responder. Só que o modo como os terapeutas ocupacionais vão responder a essas questões vão ser lidas, interpretadas a partir do seu objeto. Então, por exemplo, uma pessoa que vive numa determinada região onde existem conflitos urbanos, de violência, por exemplo, ou seja, os elementos do contexto influenciam a relação da pessoa com seu determinado ambiente. Ocupacionalmente ou pelas atividades, o que esses fatores externos estão influenciando, impedindo ou não a participação das pessoas, a produção da sua autonomia, da independência. Então, a leitura da violência vai ser lida a partir do objeto da terapia ocupacional. Ok? Bem, pessoal, acho que esse foi um pouco uma revisão do que se esperava pelo estudo dirigido.
Uma dica bastante importante, eu acredito que não é o primeiro trabalho que vocês fazem na universidade. Então, tentem aproveitar atividades como essa para que de fato vocês possam exercitar todos aqueles conteúdos que vocês vivenciaram em sala de aula. Eu não quero que vocês respondam necessariamente aquilo que eu espero de vocês, porque eu espero, na verdade, porque a gente tem um programa de estudo, mas é importante entender as tarefas, essas atividades, enquanto exercícios para que vocês possam produzir um determinado conhecimento. Então, caso vocês tenham dúvidas, dificuldades, não estejam conseguindo desenrolar uma determinada estrutura de informação, me chame. Isso é muito importante, a gente estabelecer o nosso canal de comunicação, seja por e-mail, seja pelo nosso grupo do Facebook, seja pelo SIGA, a gente tem muitas vias, ou presencialmente, né? Especialmente. Então a gente tem muitas vias de comunicação para que esse conhecimento possa ser produzido, lembrando que o meu papel é apoiar o desenvolvimento intelectual de vocês e as habilidades para enquanto futuros terapeutas ocupacionais. Eu peço, por favor, que vocês evitem, pessoal, o uso de informações de artigos, de livros ou soltos na internet e façam um copy e cola dessas informações, né? Seja na íntegra ou em partes. Primeiro, porque quando a gente só copia e cola uma determinada informação, isso impossibilita a gente de produzir um raciocínio intelectual mais crítico e complexo, né? Porque a gente só copiou e colou e não teve nenhuma interpretação nossa em torno disso. E segundo, porque essa atitude de copiar e colar, ela configura o que a gente chama de plágio. Plágio, ele é uma atitude bastante ruim e grave, não só no mundo acadêmico, né, mas no mundo todo, em qualquer ação que a gente faça, porque é você se apropriar de algo que não te pertence, né? Então, quando a gente pega um trecho de um texto de um autor e copia no nosso trabalho, é a mesma coisa que eu me apropriar da cultura, de um saber de alguém e dizer que aquilo fui eu que fiz, né? E na academia, né, isso tem sanções bastante graves, principalmente quando a gente difunde o plágio no meio científico, né? E isso acontece muito. Então, pessoal, existem formas da gente dar os créditos, né, para as pessoas que produziram determinado conhecimento e que a gente se utiliza para agregar o nosso conhecimento, que são as citações, que são diretas ou indiretas. Aqui na disciplina de fundamentos a gente não vai tratar especificamente disso porque isso tem a ver com estruturas metodológicas, né, que vocês vão aprender na disciplina de pesquisa em terapia ocupacional e de trabalho de conclusão de curso. Mas eu me proponho, talvez na próxima aula, a trabalhar um pouquinho mais com vocês, principalmente nos estudos dirigidos, como fazer citações diretas ou indiretas de fontes de materiais que podem ser úteis para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Tá bom? Mas, enquanto orientação geral, sempre pensem assim. Se vocês forem utilizar o conteúdo de algum texto, de alguma informação da internet, vocês sempre devem citar quem criou esse conteúdo e onde está hospedado